tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Semana passada eu convidei uma pessoa aqui para suprir o momento em que a gente deveria fazer um resumo daquilo que ocorreu no mês de março. Ocorreu exatamente no dia 31 de março. Foi o dia que eu gravei aqui com o Ricardo Frota, que, aliás, é o seguinte, Ricardo Frota teve sorte aqui comigo, já é pré-candidato a governador. Olha só, de novo. É somente vir aqui, você sabe o que pode acontecer com você agora, né? Você pode ser pré-candidato a senador. Todo mundo que chega aqui passa e vai embora. E eu fico aqui olhando, dizendo, bye bye, see you tomorrow. Tudo bem? Como é que você está, cara? Léo, como é que vai? Tudo bem? Tudo em paz. Primeiro eu quero declinar dessa sorte aí. Eu também não quero não, velho. Eu passo pra você, aí receba. Eu quero declinar dessa sorte aí, mas dizer que eu sou muito feliz de estar de volta aqui com você na nossa resenha do final de mês aqui. Eu fiquei um pouco enciumado. Foi. Mas como eu vi que não deu nada certo, vocês não fizeram resenha do jeito que a gente faz, de jeito nenhum. Não. Falei, tá tudo bem. Deixa assim que tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Bom, Carlinhos, a gente tá aí naquele batidão, hoje é dia 10 de abril. Voltando da Bahia. Voltando da Bahia, graças a Deus. Graças a Deus, onde foi ver mamãe. Nossa Senhora, minha mãe tá muito bem. Tá botando curto em cima de todo mundo que tá do lado dela. Com 107 anos, tem ela tem direito de fazer todas as prerrogativas ela tem. Tudo. Ela pode fazer tudo que ela quiser. Exatamente. Ser bem-humorada quando quer, mal-humorada quando quer. Futucada, como é que diz aí? Chuchar na hora que quer chuchar. É daquele jeitão. E a minha mãe, bom, eu mando um abraço aí para todo mundo. Um abraço aí para todos vocês. Ontem conheci uma figura aqui que é de São Sebastião do Passé, uma terrinha onde eu morei lá. Mas vamos lá, Carlinhos. Eu estava sentindo falta dessa conversa, porque teve tanta coisa no mês de março que eu preferi fazer o seguinte, eu fiz um resumo aqui. Verdade. E eu digo o seguinte, que em março de 2026, o cenário mundial foi marcado por tensões políticas, conflitos armados e incertezas econômicas. A gente está vendo lá o Estreito de Hormuz, a guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia continua, os conflitos de lá do Estreito de Hormuz, Estados Unidos, Israel e Irã, explodiram para outros lados, e gente que nunca tinha nada a ver com Dubai. O pessoal não está indo mais para Dubai porque diz que o negócio o pessoal está com medo. Então, os Emirados Árabes ali estão sendo. Enfim, eu trouxe essa primeira parte aqui do mundo para a gente ter essa conversa aqui. Quero acrescentar 2 fatos. Olha, na verdade, eu anotei 4, 5, 6... Não. 6 fatos. Ainda eu quero anotar 2 aqui, desses 2 aqui, no campo, no front de guerra, a réfrega lá entre o Afeganistão e o Paquistão. Agora a gente não pode esquecer que o Paquistão é potência nuclear, tem artefato nuclear. E que deu a palavra final na hora que disse o seguinte, vocês parem de brigar porque eu tenho uma bomba. Só quem tem artefato nuclear tem moral para falar. Por isso, quando o Lula se mete aí, dizer que vai lá, não sei aonde, falar disso, o Brasil não tem relevância. Toma 2 cervejas. Não tem relevância. Você que não acompanha a política muito de perto, entenda isso. Quando um líder do Brasil aqui, no caso o nosso presidente, começa a falar essas coisas, esquece, porque o Brasil não tem relevância nesse jogo, nesse play aí. Tanto que quem está lá, quem botou o dedo para parar as coisas e para agora sentar à mesa para saber lá é o Paquistão, porque o Paquistão é potência nuclear. E o outro fato que eu quero acrescentar aqui é a nossa volta dos humanoides ao solo lunar, que foi o... Quer dizer, não foi ao solo, né? Esteve ali perto, né? Olhou. E olhou pela parte de trás, né? O The Dark Side. E o interessante é que na hora que eu vi esse pessoal subindo, que disse assim, vamos ver o fundo da lua, disse, deve ser brasileiro nessa história. Brasileiro gosta de olhar a bunda. Gosta de olhar a bunda, né? Aí eu disse, deve ser brasileiro essa história aí. Mas agora fazer um registro aqui da forma do jornalismo. O jornalismo dizer assim, eu vi algumas redes nacionais dizendo lá, tá um canadense, um americano, uma mulher e um negro. São 4 seres humanos, né? Afinal de contas. Olha, eu coloquei lá no nosso portal hoje a manchete, nesse caso aqui. No nosso portal
expressãorondônia.com.br. Vá lá e cheque que você vai gostar. Eu coloquei lá que a nave Artemis 2, né, a Orion, é uma bola de fogo transportando 4 seres humanos na volta ao planeta Terra. Que é assim que ela vai entrar na órbita terrestre. Não é fácil, não. O negócio não é fácil, não. Hoje à noite a gente tem esse desfecho, né? Mas vai dar tudo certo. Vai dar. É isso. Era essa. Eu queria só acrescentar esses 2 temas, porque essa volta da viagem de uma nave tripulada por seres humanos à Lua, eu acho muito relevante do ponto de vista da ciência, enfim, dos avanços que essa pesquisa pode trazer para a humanidade. Carlos Araújo, você sabe, até porque os nossos colegas falam, né, que quando a gente está conversando aqui, parece até que são 2 homens sérios. Mas se a gente do lado pelo outro lado, daí ia ver que não é tanto assim. Mas parabéns aos jornalistas. 7 de março, 7 de abril é o dia do jornalista. É uma pena que a gente ainda tenha jornalistas que estejam sofrendo tanto aí com essa ditadura da toga e que a gente tenha um togado lá do Piauí que não deveria estar fazendo parte do Maranhão, Supremo Tribunal Federal, correndo atrás de um jornalista porque mostrou ele na praia usando um carro que não deveria. É uma pena ver isso. Eu não sei para onde, não sei para onde a gente vai mais. É o seguinte, nenhum homem público está imune à crítica pública. E o papel do jornalismo é por isso que a gente tem papel de destaque na sociedade. Não é porque a gente é bonitinho, não é porque você tem uma voz mais grave. Cabelo bem arrumado. Aliás, voltou com um visualzinho novo, né? Mas isso aqui foi na régua. By Porto Velho, não foi feito na Bahia, não, é aqui mesmo. Mas é na régua. Na régua. Então é o seguinte, todo homem público, não importa se o senhor usa a toga do Batman no Supremo Tribunal Federal, está sim sujeito ao crivo da opinião pública, ao crivo da sociedade, porque é a sociedade quem paga as suas benesses, senhor. Ora, quem é que pode demitir alguém? Aquele que paga seu salário. Exatamente. Mas eles não estão entendendo mais isso, não. Estão virando a Constituição de ponta cabeça. Estão tentando, mas a gente precisa acabar com esse negócio da ditadura de toga, porque o país sério, a gente resolve as coisas no Congresso. Então, lá que é o poder originário do povo. Esse ano a gente tem a oportunidade de trocar deputados estaduais. Eu digo trocar porque precisam ser trocados. Deputados estaduais, senadores... Eu disse isso uma vez, né? Por que eles precisam ser trocados? E deputados federais precisam ser trocados. Como as fraldas das crianças. É verdade. Exatamente pelo mesmo motivo. Chega de mercadoria aqui, pelo amor de Deus. Carlinhos, vou voltar lá para o lado do mundo. Bora. A gente tem lá um impacto financeiro global, a gente tem uma escalada de tensão lá no Oriente Médio e isso... aumentou o preço do barril de petróleo, chegou a bater R$118. Já pensou o que é isso? Passou, né? Passou. Aí o Paquistão foi lá e disse assim, olha, eu quero intermediar esse conflito. O Irã não tem bomba nuclear, mas ele tem um negócio que vale tanto quanto a bomba nuclear. A possibilidade de fechar o Estreito de Hormuz. Ô, Léo, sabe que eu estava pensando nisso ontem à noite, eu queria ter um Hormuz para mim, ó. Né? Pô, o Hormuz resolve tudo. Não passa. O Hormuz resolve tudo, é a panaceia dos problemas. Eu estou ali, naquela passagem, eu já tinha colocado Pareciga. E cobrando pedágio. Nossa BR aqui, fazia a mesma coisa que os índios fazem aqui no Amazonas. Pareciga, me dá o meu, passa aí. Então, olha só. Você ainda está com o resto. Tô. Muita, essa virose veio, essa aqui veio segura, Léo. Uhum. Então é o seguinte... O Hormuz agora virou a resolução a chantagem, né? Tudo agora eu fecho, eu abro, né? Mas só para entender o seguinte, 1/5 da produção de petróleo do mundo passa ali por dia, 20 milhões de barris por dia. Estamos falando apenas de petróleo, mas boa parte dos fertilizantes que vem para aqui, para o Brasil, passa lá também. E pode complicar a vida nossa aqui esse ano. Nós que somos no estado do agro, né, Léo? Rondônia tem logística reversa. Tem. Com o Irã,
né? Porque eles compram a carne de Rondônia, inclusive tem aqueles frigoríficos aqui que tem que matar dentro daqueles padrão lá, né? Isso. Dos muçulmanos, e Rondônia compra deles os fertilizantes, né? Os biofertilizantes aí. Compra da Rússia Da também. Rússia também. Compra da Ucrânia. Que é um grande Aliás, eu produtor. estava me lembrando aqui. E que está entrando em colapso, né? Exatamente. Quando explodiu o conflito na Ucrânia, o presidente era o Bolsonaro, ele foi lá e fechou negócio com a Rússia e com a Ucrânia. A Rússia pediu uma autorização especial da Rússia. É verdade. Para fechar negócio. O pessoal não entendeu muito bem, não, mas a ação ali naquela hora foi correta. Na verdade, nada que o Bolsonaro fez, né, agradava ninguém, né? O Bolsonaro, tudo que ele fizesse, se ele pintasse aí tudo de ouro, acredita que ia problema. Eu estava em Salvador com um querido amigo dos meus tempos de ginásio, e ele virou para mim e disse assim: ainda tem gente que acredita, que o Bolsonaro tomou uma facada. Ele fala, Eu fiz o seguinte, eu peguei meu copo de uísque, botei na boca e esqueci o assunto, porque não adianta você... Não dá para levar mais para frente. Bom, a outra coisa que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Até agora nada, né, Carlinhos? 4 anos, né? E o interessante é o seguinte, quem é a maior vítima nessa história é a verdade. Porque ninguém sabe quem está ganhando e quem está perdendo. Exatamente. Agora, umas coisas certas. A Ucrânia, para utilizar uma frase bem lá da Bahia, botou para F. Eles estão botando esse de baixa tecnologia, né, no serviço, na área militar. Cara, e eles fazem uns negócios ali. Eles inventaram a grande Rússia lá, né, uma potência militar daquele tamanho. Mas antiga, né? Estava acostumado a botar marechal, general, coronel, tudo bonitinho. Mas agora... Agora os caras vão lá. Comparado com a Ucrânia, que era uma das repúblicas satélites deles, eles são uma potência militar. E, aliás, eles são uma potência no mundo, né? A Rússia ainda é uma potência, né? Tem muitos artefatos nucleares. Mas é que ninguém pode sair soltando bomba nuclear por aí, né? Bomba nuclear, ela tem, a bomba atômica, ela tem mais o efeito da dissuasão, né? É dissuadir as pessoas de se atacar, né? De fazer como o Paquistão fez agora. Como é que é o famoso? Não venha, não. Exatamente. Mostra a faca e diz assim: não venha, não, que eu lhe corto. Pronto. Tô aqui. Juros globais. Os juros subiram. Os bancos, Federal Reserve, o nosso aqui, o nosso é pequenininho, mas os bancos europeus. O Banco Europeu, né, Comunidade Europeia. da Comunidade Europeia, também manteve o nível alto. Isso significa o seguinte: os caras estão com medo daquilo que pode ocorrer. Isso aí é decorrente, principalmente depois que o Trump atacou o Irã, né? Porque ali é uma zona muito sensível, né? Porque o petróleo é ainda a commodity que movimenta o mundo, né, Léo? Então, todo mundo fica, na verdade, numa questão chamada de insegurança, né? Lembrei do Orestes Muniz, que uma vez me disse o seguinte: quem move o mundo é o dinheiro. E é verdade. É verdade. A lei da física, qual é a lei da física para o mundo ficar girando? É o dinheiro. É grana. Sem grana, ele para de girar e o negócio fica complicado. Exatamente. Bom, cautela... Eu queria ter ouvido isso quando eu era menino. Cautela econômica, eu acho que é tudo que está acontecendo aí agora, inclusive no Brasil, né? Investimento baixíssimo. Não tem grana sobrando, não tem projeto para projeto novo, e aí o negócio é segurar mesmo. Léo, mas aí é o seguinte: a gente pode até usar os fatores da guerra, da situação da geopolítica, mas aí nós já temos, isso aí é decorrente um pouco também dos nossos descontrole interno aqui, né? O Brasil, eu, na verdade, acho o seguinte: enquanto a gente tiver um governo que achar que é no consumo que ele vai fazer a economia ser pujante, eu acho que a gente vai dar com os burros na água, porque no consumo, para você ser consumidor, você tem que ter renda, muita grana. E ele não se preocupa com a renda, né? Só com a micro-renda dos cartões, dos benefícios, mas a gente deveria estar focado em produção. O país cresce produzindo, não consumindo. Eu agradeço você ter tocado nesse ponto. Sabe por quê? Porque a gente precisa explicar para as pessoas algo que é muito importante.
Não adianta nada você ganha Bolsa Família hoje. Quanto é que é? Sei lá, vamos dizer que seja R$ 1.200. Não, isso aí é o salário mínimo. Vamos lá, vamos botar uma Bolsa Família de R$ 1.000. Você recebe R$ 1.000 hoje. Para você receber esse R$ 1.000, alguém produziu esse dinheiro, produziu alguma coisa para você receber de graça. Você recebe de graça, no outro mês você recebe de graça também. No mês que vem, no terceiro mês, segundo, terceiro mês, esse R$ 1.000 já não compra aquilo que você comprava aqui. O nome disso é inflação. Tem gente que troca a inflação por caristia. Caristia é aquele que a gente sente na hora que entra no mercado, que o alface estava custando hoje, um bocadinho assim de alface, R$ 4,98. A semana passada estava muito menos. Então, isso é carestia. Tá caro. Você percebe. Mas isso é em função de um negócio chamado inflação. É isso aí. Agora, esse alface aí, o nosso aqui, e aí a gente precisa lembrar disso na hora que a gente for votar, no dia 3 de outubro. As nossas coisas aqui estão subindo de preço e não deveria, em função de uma coisa chamada pedágio na BR-364, que de Vilhena para cá, hoje um caminhão não gasta menos do que R$ 1.000. O pedágio atropelou um grande político de Rondônia. Exatamente. Confúcio Moura não sai candidato. Foi ele o homem que trabalhou muito por isso. Eu vou voltar no assunto que eu tratei aqui na segunda-feira com o Assir. Em 2016, o Assir botou o pé do lado de fora. Naquela época ele era senador e disse o seguinte: nós não podemos deixar que o trabalho que vai ser feito aqui na rodovia, na BR-364, seja cobrado antes de entregar. Rondônia precisa desse tipo de gente lá na bancada. É verdade. E aí o que ocorre? Nós estamos hoje pagando um pedágio para poder morrer da mesma forma que a gente morria antes, porque não mudou nada. Nada. A rodovia continua uma porcaria. Nós estamos aqui com a ponte do Candeias, que ainda não foi entregue. E agora diz que ela corre o risco de cair, né? Pois é. Aí é o seguinte, para que lado nós vamos? As carretas estão andando aqui, está na época da soja, então elas estão correndo aí para entregar aquilo que tem que chegar à produção. E aí nessa hora, meu amigo, a Estrada da Morte, que é a estrada, o nome dessa estrada deveria ser Estrada Federal Eduardo Valverde. Eu sempre vou dizer que foi ele brigava por isso e não deu certo. Eduardo Valverde, que faleceu ali na curva da morte. E a gente vai ficar pagando pedágio para poder morrer mais rápido. Eu vou ter que virar aqui, porque está na hora da gente fazer fazer um brinde aqui. Mina Linda, a melhor água do estado de Rondônia. Olha que garrafinha mais linda, né? Visual novo, né? Olha aí. Visual. Novo agora. Meu amigo Pi. E a gente fecha esse bloco aqui, eu volto já já. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Mina Linda se destaca por ter o maior pH. Tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1.000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Mina Linda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje fazendo a resenha, deixa eu virar aqui a minha ampulheta, a resenha do mês de março. E eu guardei aqui, num daqueles pontos que eu anotei aqui, relações comerciais e a rivalidade entre Brasil não está se rivalizando com mais ninguém, entre China e Estados Unidos. A China cresceu demais, mas as grandes aplicações da China, aplicações financeiras, o ganho que ela juntou, ou seja, o cofre da China está guardado dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem disso, mas ele não quer que a China continue crescendo da forma como está. Ele tem mais poderio bélico, mais arma do que a China, e ele quer botar a China no lugar que ele acha que ela deve ficar.
Isso é meio difícil, porque depois que você atinge um patamar como a China atingiu, de capitalismo, como é que eu posso chamar isso aqui? Socialismo com capitalismo junto. O social capitalismo, sei lá, alguma coisa assim do estilo. Depois de ter chegado nisso, que você experimentou o consumo, começou a comer picanha, camarão, vestir bem, viajar. Velho, voltar para o ponto onde você estava antes é difícil, né? Léo, a China, assim, ultimamente eu tenho vontade de ir na China. Eu nunca tinha tido, não. Porque eu gostaria de ver como funcionam as coisas lá na prática, porque, assim, economicamente é um país capitalista, mas politicamente é linha dura socialista, né? Sabe por quê que o meu irmão esteve lá agora, né? O meu irmão mais novo. Voltou há 2 semanas. E ele é comunistoide, meu irmão. Eu ia perguntar, ele é daquela turma que da turma que não houve facada? Não, é da turma que não viu a facada. E ele disse o seguinte, olha, ele ficou encantado receber a comida no quarto de hotel, levada por um robô. Entrar num trem que anda a 400, 500, 600 sem ser humano tocar na... Sem ser humano tocando em absolutamente nada. Pois é. Uma potência, então, né? é tudo assim, e é tudo muito bonito, povo muito educado, muito limpo, muito isso, muito aquilo. Mas existe o Alta China que a gente não conhece, e essa ele não viu. Mas ele tem uma coisa que eu percebi desse sistema chinês, é que é o seguinte, é que democracia demais, eu tenho medo de falar isso, democracia demais é prejudicial. Se não tiver alguém para tocar dessa forma isso e aquilo, se não tiver o gerentão, aí a coisa não funciona. Lá, eu prefiro a nossa aqui. Democracia demais atrapalha. Não é ruim. Não. Democracia é demais quando alguém acha que é mais democrata do que o outro, igual nós estamos tendo um processo aqui no país. Estamos falando do Alexandre de Moraes. A turma do Supremo. Por falar nisso, rapaz, a cada enxadada que se dá, sai mais um ministro, né? Olha lá, Lewandowski, dos atuais, né? O Gilmar já está lá no avião do Vocaro. Agora entrou o Nunes Marques. Nunes Marques também recebeu 20 milhões. O Ratinho, o apresentador, recebeu 24 milhões para fazer. Perguntando se vai sobrar alguém da República que não passou pela pistola do Vocaro. Eu tenho impressão, pistola na forma de falar, né? Não exatamente aquela que eu pensei, né? Nossa, que pobreza de espírito da nossa parte falar isso do Vocaro. Tadinho do Vocaro. Daquele, né? Mas é o seguinte, eu não sei se... Porque é muita gente, muita gente. E a cada vez que você fala de alguém, vai mais... Vai cair aqui em Rondônia, hein? Vai, com certeza. Aqui tem alguns municípios aqui, né? Que tem amigos. Os institutos aí foram tentadíssimos, né, a injetar dinheiro lá, mas essa coisa ainda vai ser, esse livro ainda vai ser aberto, com certeza. Vai. Isso aqui, como é que é o nome? Lá na Bíblia tem um livro de Davi, de Davi não, daqui a pouco eu vou me lembrar. Mas tem um livro que... Estou ruim de lembrar os nomes da Bíblia. Eu também. Eu leio a Bíblia há 40 anos. É o seguinte, mas na hora que foi aberto, o pessoal disse que aquele livro, inclusive, parece que é o computador da época, né? Bom... Risco de desaceleração econômica, Carlinhos, está grande, né? Então, o mundo está o seguinte, está todo mundo com medo, todo mundo parado, ninguém sabe para que lado vai, então a tendência é nós termos menos produção de alimentos, e se tiver menos produção de alimentos no Brasil, nós vamos ter gente comendo menos lá na África, na Ásia. E a nossa balança comercial caiu, né? Porque nossos principais produtos de exportação são commodities, né? Falar nisso, não estamos na hora de falar em Rondônia, mas em Rondônia nós tivemos aí uma balança, a soja puxando o nosso carro, graças a Deus. Tomou o lugar da carne. É verdade, a coisa está indo bem. Bom, eu acho que para a gente fechar aqui, a gente voltar para o Brasil, março foi dominado por conflitos armados, só para a gente dar uma fechada aqui, se você concorda. São todos eles de difícil solução. As tensões entre as grandes potências, e aí eu estou falando já em Japão está entrando nessa, a China já está nessa, as duas Coreias estão nessa, a China, e aí a gente tem aquele enrosco
que está ali dentro da Palestina, naquele lado ali assim. Está bastante complicado. Vai terminar nunca. E é o seguinte, a Europa já disse o seguinte, Estados Unidos, quem pariu, Mateus, que balança. Foi você que começou a guerra, você que resolva. E os Estados Unidos já disse o seguinte, eu saio da OTAN, como é que vocês vão ficar? Aí eu entrego vocês direto para a China. Olha o tamanho olha o tamanho do buraco que nós estamos. A maior ameaça à Europa ali é a Rússia. É. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente pular para o Brasil, eu vou chamar a Olá Telecom, porque sem Olá Telecom a gente não pode fazer nada disso aqui, nada disso que nós estamos fazendo aqui agora. Vamos lá. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Meu amigo Charles Anjo 45, protetor dos frascos de comprimidos. Ô, Carlinhos, março é o seguinte, intensas movimentações políticas e institucionais, os três poderes brigando, os pobres ou podres poderes brigando entre si, o executivo está mal, o legislativo está ajoelhado e o judiciário meteu uma ditadura de toga que ninguém aguenta mais. O interessante é o seguinte, eu vi uma discussão na votação lá daquela história da eleição do Rio de Janeiro. E o Fux, de forma assim muito categórica, tirou o pé fora e chutou com os dois pés a cara de todo mundo lá dentro. Disso sim. Estavam querendo empurrar tudo para o Rio de Janeiro. Não, e os caras falando a respeito de que os políticos do Brasil, os estados brasileiros... de onde está saindo isso? Do Gilmar Mendes? Faça-me um favor. E aí os caras começaram a bate um, bate outro, bate o Zaninho, bate todo mundo. Aí o Fux disse o seguinte, olha, eu queria alertar para vocês, eu estou fazendo aqui o contexto geral, não estou sendo ipsilíteres, mas é o seguinte, ele virou e disse o seguinte, vocês estão falando isso porque vocês não participaram do julgamento do Mensalão, do Petrolão, e vocês não estavam aqui quando nada disso foi julgado. Então, se vocês olharem isso, vocês vão ver que o Rio de Janeiro... o cara chegar e dizer, o Dino dizer que não existe estado pior do que o Rio de Janeiro, Não olhar para o estado da onde ele... Não olhar para o umbigo dele exatamente. E não olhar para o vizinho dele lá na Bahia. Eu fui lá agora, eu vi como é que tá a Bahia. A Bahia tá feia. Situação séria. O Rio de Janeiro é complicado. E o Rio de Janeiro é muito complicado. Muito complicado. São Paulo também. Fruto de anos e anos e anos de omissão do poder público, de encarar as coisas como elas devem ser encaradas, sem o viés político. Não, vai deixando aí, né? E aí o Fux diz o seguinte para eles, se o Rio for para o inferno, vai ter muita autoridade, e não disse, ele não falou governador, não, ele falou autoridade. Ou seja, o recado estava dado lá para Toffoli, Moraes, Gilmar e Dino. E o Zanin também. Agora é o seguinte... Não, e tem mais. Bota Lula na rodada e bota mais gente lá. Bota Alcolumbre na roda. Há uma discussão nesse tanto de dias ali. Eu entendo o seguinte, juridicamente, tem uma questão ali do prazo, as questões legais ali, que a eleição tem que ser direta. Rapaz, aquilo ali, a situação do Rio e do país hoje, ali tem que ser uma eleição indireta, só de 6 meses mais. Você vai fazer uma eleição. Hoje eu ouvi os caras discutindo lá, querendo botar a eleição direta para acontecer em outubro. Aí faz a eleição em outubro para o cara ficar 2 meses, novembro e dezembro. Carlinhos, eu vi um negócio essa semana, lá em Salvador, né? Essa viagem meio rápida lá. Eu entrei no mercado, já viu que Tabaréu é a forma que a gente... Tabaréu é a palavra lá... Tabaréu é o cara do interior, tá? Capial, quando tá na cidade, termina passando vergonha. Eu fui no mercado para comprar alguma coisa lá e, na saída, a mulher me perguntou, o senhor vai querer saco plástico? Claro. Eu tive que pagar pelo saco plástico. Eu disse, mas por quê? Ela me mostrou lá. Você sabe por que se paga saco plástico no supermercado? Porque o STF decidiu que tem que pagar. Ora, mas não era gratuito o negócio? Não, mas
E a relação não sou eu e o supermercado? Exatamente. E o que tem a ver o STF comigo? Ficou danada a coisa. Não, né? só para você ver. É. O STF começou a mexer em muita coisa. Teve um cara que estava fazendo xixi lá em Minas Gerais, numa cidade em Ouro Preto. Pô, foi julgado porque estava fazendo xixi perto de uma estátua. Tem um outro que teve que ver o colarinho do chopp lá no Rio de Janeiro. Tinha que ter 2 dedos. Pô, quando os caras começam... tem uma outra história também, se meteu lá para dizer quem é o campeão do ano tal. É Sport ou Flamengo? É verdade. Olha que merda que é isso, né? Passado bem remoto. Não, pelo amor de Deus. É muita porcaria. Ou seja, muita... No Brasil, o passado sofre de uma insegurança jurídica tremenda com a Suprema Corte. Pedro Malan já dizia o seguinte, que no Brasil, até o passado é incerto. Até o passado é incerto. E é verdade. O Pedro Álvares Cabral não chegou na Bahia, chegou em Natal. E não foi no dia 22 de abril, que aliás está chegando na época aí. Mas foi um tempo antes que ninguém nem sabe qual é a data. Enfim, essa coisa é meio... Tudo meio arrumado, essas datas aí históricas. Como é que vão ficar os 3 poderes agora, Carlinhos? Nós tivemos aí o judiciário dizendo o seguinte, que aquilo que o legislativo faz, principalmente em termos de temporalidade numa CPMI, vai acabar segundo agora. Os caras estão investigando desmandos, desvios, falcatruas, roubo. Coisa do arco da véia. E aí, na hora que entra no judiciário, que chega perto do judiciário, olha, você não precisa falar, você não precisa ir, você não precisa ir. Quer dizer, que diabo de parlamento é esse que nós temos? Você acha que a Operação Lava Jato acabou por quê? Porque ela ia chegar no Supremo. Lembra da ministra lá, como é o nome dela, da Bahia? Estou vendo a cara dela aqui, daqui a pouco eu me lembro. Dela agora, ela disse isso, essa operação vai morrer quando ela chegar no Supremo. E morreu. Foi um amigo do amigo. Um amigo do amigo que foi lá e ninguém foi dizer nada. Então, amigo do amigo do meu pai. A pergunta que esse cidadão fez para mim... Calmon. É Ângela Calmon. Não é Calmon, mas não é Ângela. É Calmon, não é Ângela. Ângela é o pai dele. Acho Ângela era o pai dele. Calmon de Sá, né? Era o pai dele. Olha só, a pergunta que o Léo fez para mim deve ecoar no ouvido de cada um de nós antes de votar. Qual é o Senado que nós queremos a partir do ano que vem? É esse Senado que tem o rabo preso com a Suprema Corte, que o cara... E outra coisa, nós eleitores temos que cobrar daquelas 2 casas o fim da concentração de poder na mão de um cara, de um presidente. Não é possível que uma casa colegiada, uma decisão importante para o país, só depende de uma pessoa. Não, o interessante é o seguinte, ele é um dos 81 senadores. E o que, ele falou? Se 80 falar sim e não. Ele disser não, é não. Ele disse o seguinte, que se tivesse assinatura de 81 senadores para o impeachment do Moraes, ele não colocaria. Que homem é esse? Não vale mais do que 80, então nós brasileiros... Eu não gosto dessa palavra não, mas que vagabundo é esse? É vagabundagem isso, e é gente que tem um rabo preso. Então a gente, graças a Deus... Hoje, todo mundo discute essas coisas da política. Foi o Bolsonaro que fez isso, que acordou o povo para isso. A gente precisa entender agora. Tem o Bolsonaro acordou o brasileiro, para discutir política nessas minudências, nessas coisas a miúdes que é o que importa, que influi na política e que a gente não sabia, muita gente não sabia. Eu vou fechar esse bloco aqui e vou chamar um recado de Rondoquímica e a gente volta para mais um bloco pra gente. Tem sempre gente bonita falando, né? Pelo amor de Deus, é a Mariana. Linda, linda, linda. Bacana. E um abraço grande aí pro pessoal. Obrigado por estarem aqui conosco, fazendo da nossa vida muito mais limpa. Aliás, a Rondoquímica devia ter uma produção específica para lavar o STF, o Legislativo, lá o Congresso Nacional, e passa lá no Palácio do Planalto, que o nego está chamando agora de Palácio do Assalto, passa lá e limpa também. Vamos lá. Há 40 anos, a Rondoquímica vem construindo uma história sólida baseada em qualidade, confiança e compromisso com os seus clientes. É a primeira e a maior indústria de produtos químicos de Rondônia, levando soluções que fazem a diferença no dia a dia de empresas e consumidores
com preços competitivos para garantir que você encontre tudo o que você precisa. Com eficiência e segurança, a Rondon Química tem atendimento tanto no atacado quanto no varejo, com a mesma dedicação e excelência, valorizando cada cliente e cada parceria construída ao longo do tempo. Venha fazer parte desta comemoração e garantir os seus produtos aqui na Avenida Amazonas, número 7708. Produto de limpeza tem nome, Rondon Química. Bom, virando a ampulheta aqui para o terceiro bloco do nosso programa de hoje, Carlos Araújo vem aqui para fazer a resenha. Como é que é, Léo? Isso aí você tava de o quê? De ampulheta na mão? Ampulheta. Ampulheta O pessoal me na pergunta, mão. isso aqui é o seguinte, a areinha que vai descendo aqui passa 15 minutos exatos, né? Então é muito bom para a gente marcar o tempo, porque a gente vai conversando e esquece, Sabe né? que no tempos modernos agora o nome disso aí é outro, né? Temporizador. Tá vendo como é que são as coisas? Pois é. É porque- Antigamente, quando a gente via a Múmia, dizia que era filme de terror, hoje é científico. Ampulheta tem um terminativo muito bacana. Tem, isso dá uma rima Uma profunda. rima riquíssima. É, uma rima profunda. Bom, vamos pular aqui para o nosso mandiocal, como gosta de dizer você. Nós temos aí, eu acho que como fato muito importante nesse momento agora, é a questão das trairagens. Eu vou tocar nesse assunto de forma assim bem devagar, que é para não ferir susceptibilidades. Eu adoro esse nome. Mas é o seguinte, tem tanta traição que parece que normalizou, né? Eu acho que é isso, Coisa da política. coisa da política. Política sem traição não existe. Agora, o Leonel Brizola falava isso, né? A política aceita a traição, Aceita a mas traição, abomina o abomina o traidor. traidor. Traidores, vocês não serão esquecidos. E tem muito traidor do povo, que está lá na Câmara dos Deputados, traidor do povo que está aqui na Assembleia Legislativa, traidor do povo que está lá no Senado Federal. Aliás, a gente está precisando fazer uma reforma grande. Ano renovado. Se você, Olha não só. souber, se você não souber em quem vai votar, faça o seguinte, não vote em quem tem mandato. É um bom caminho. É um bom critério. Olha só, você que saía daqui antes para ir visitar um parente seu lá em Médici, em Ji-Paraná, em Rolim de Moura, e agora para você fazer isso você tem que pagar uma grana a mais sem nenhum benefício. Você não acha que isso é uma traição daqueles que deveriam estar lá em Brasília dizendo que, opa, isso aqui não pode ser feito, como fez o senador Assis lá em 2016, quando você 2016. falou? Então, é traição, gente. Isso traiu a nossa confiança, traiu a nossa expectativa de tê-los lá para nos defender. Pô. Eu não sei em quem você votou, mas traiu o seu voto. Saiu. Bom, por falar em voto... Não, peraí. Por falar em voto, não é voto, não. Eu volto para falar do meu amigo... Continuar chegando bem. Doutor Rodrigo está aí contando a história dele e a gente precisa cuidar da visão. Antes de viajar, eu passei lá. Legal. Olho seco, tem que... A médica, a doutora Renata foi lá, olhou e disse, Hidratar e tá tal. aqui, ó, tem que botar um colíriozinho aí. Vai lá, aproveita, faz Vai lá isso que eu você tô com também, vontade vai. de tossir pra Aham. caramba. Eu sou filho do Hospital de Olhos Veloso. Então, quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via no Hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus. Não vou admitir um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Bom, a primeira coisa é o seguinte, eu não entendi muito bem algumas mudanças que o governador fez, mas não sou eu que tenho que entender, não. Foi ele que escolheu, ele que faça aquilo que ele acha que é melhor. ONU
Na Cefim. Na Cefim. Boas mãos. Perfeito, perfeito. Não podia Acho que ter deveria nome ser. melhor. ONU deveria ser igual, ter um mandato É. de vários anos. Coloca o Ele ONU já aí. está há alguns anos ali, É. né? Ele vem lá do, Mas ele, do governo Raup, como ele é se- um técnico excelente. excelente. É. Deveria ser secretário ad eterno mais 3 dias. Exatamente. Agora, saíram vários secretários, alguns para disputar a eleição e tal, não sei o quê, e o governador que segurou a informação, segurou não, bem da verdade, ele disse que ia cumprir o mandato dele. E sacrificou, pelo que eu sei, 2 pessoas do seu convívio, a esposa e o irmão, que sairiam respectivamente para deputado federal com uma boa chance de vitória, a dona Luana, e o irmão dele também, que está no Detran, sacrificou os 2 para ele poder continuar. E aí vem aquela história da trairagem que eu estava te falando. Bom, Léo, nesse aspecto aí, é o seguinte, eu gosto de gente que cumpre palavra. uhum, E eu não gosto muito da política, exatamente porque na política é um terreno árido e escasso de gente que cumpre a palavra. é verdade. É por isso que tem muita traição na política, porque as pessoas não estão nem aí, não têm honra. E o governador, desse ponto de vista aí, ele demonstrou ser uma pessoa que tem honra. Agora, falam muito nessa questão aí, essa questão da briga Dos do, Gonçalves. do Marco Rocha com os Gonçalves. Olha, eu acho, esse negócio de ficar emitindo juízo de valor é complicado, assim, Principalmente quando a gente não mas, sabe exatamente. o teor total. Assim, o que eu lamento nisso aí é que eu acho que essa desavença no campo da política, no decorrer do mandato, todo mundo tem. Eu acho que não precisaria ter se tornado público, faltou juízo de alguém aí, de ser tornado público e de ter chegado a esse ponto. Agora, uma coisa eu falo, onde estavam os Gonçalves até 2018? A gente sabe onde é que eles estavam, as dificuldades que eles estavam passando, e o governador levou eles para dentro do governo, resolveu a situação econômica deles, eles resolveram a partir do momento que eles tiveram um pouco de Perfeito. paz Uhum. e dinheiro. E tem coisas, Léo, que a gente não pode deixar de olhar para trás. Eu nunca fui rico e acho que nunca vou ser, não sei como é que é essas questões do dinheiro, como é que funciona. Essa gente aí é uma gente que tem a cabeça rica, né? Porque Uhum. eles já nasceram ricos, É verdade. né? O pobre ali eram os pais, né? A geração antes deles. E o Marco Rocha, que era um coronel da polícia, né? Esse Aliás, também, antes disso, né? esse não é rico. Esse trata a coisa mais do ponto de vista aqui da realidade, do chão real. Agora, eu vejo gente dizendo assim, mas o Marco Rocha também traiu o Sérgio Gonçalves. Eu pergunto, mas onde? Em quê? Dos Gonçalves, porque eu acho que quem deu a mão foi ele. Ele levantou. Aí o cara fala assim, mas e por isso ele... Não, mas porra, ele transformou um em vice e o outro foi praticamente governador 6 anos. Porra, precisa mais. Os caras resolveram os problemas deles, né? Pelo amor de Deus. Mudou o estágio Ou de seja, vida, mas né? o problema, Léo, é que na política, quanto mais tem, mais se quer. E é por isso, até fiz um vídeo falando disso, que todo mundo se assombrou quando o governador Marco Rocha disse que ia terminar o mandato. Porque na política... Aliás, isso seria a coisa mais natural do mundo, né? Deveria ser Deveria assim, ser. sempre. Você foi eleito para senador, Tá você vai terminar os seus 8 anos de Senado. O Giscard d'Estaing, que foi presidente foi premier na França, o presidente, não sei, não me recordo. Primeiro-ministro. Primeiro-ministro, né? Quando ele chegou no topo daquilo que Não, poderia- na França, aliás, desculpa, na França quem se destaca é o presidente. É o presidente. Charles de Gaulle, né? Ele chegou lá, na hora que ele fez isso, ele voltou para a vila dele, para a província dele, e foi ser vereador. Exatamente. Pô, aqui no Brasil, nós temos Você quer um uma outro figura... exemplo aqui na América do Sul? Mujica. Mujica. Tem outra figura aqui, que é do PT, é o senador Suplicy. Exatamente. Senador, não sei quantos anos, então foi ser vereador em São Paulo. Voltou lá e... Mas na política é muito esse negócio de ir para cima, né? Sempre para cima e mais. E aí não importa se você vai dar o bote e vai passar gente para trás. E aí tem a história de que grana é sempre
um incenso para você continuar na sua vida aí de achar que é Deus. E a política se faz com muito dinheiro, né? Bom, E Pesquisa- dinheiro dos outros. pesquisas eleitorais estão indicando aí 2 nomes fortes, eu colocaria 3 aqui. Marcos Rogério, em primeiro lugar, segundo as pesquisas. O Fúria, que eu não conheço, nunca vi o Fúria na minha vida. E o Wildon Chaves, que eu conheço de perto, que eu acho que deu uma empinada de novo, né? Deu. Até porque Deu. aquilo que o pessoal pensava que ele não tinha apoio no interior, tem, e muito o trabalho que ele fez no Aron foi muito bem feito, e isso termina se revelando também em apoios. Na Aron, tem um detalhe, o Wildon, ele foi promotor, ele não é completamente um desconhecido no Não. interior, ele foi promotor em Vilhena, Cacoal, ele foi promotor em Cacoal, lá em Cacoal, que ele conheceu e casou com a Ieda Isso. Chaves, a dona Ieda, deputada, que é a esposa dele. Tem alguns filhos dele que nasceu no interior, em Ariquemes também. E mais do que isso, o Wildon tem 2 fatores. O prefeito de Porto Velho muitíssimo bem avaliado. E Porto Velho é a capital do estado, é a 2 capital vezes, né? administrativa. Exatamente, 2 vezes, é a capital administrativa do estado. O que se faz aqui reflete politicamente nos outros municípios, em todo o estado. Não se engane, é assim que funciona na política. E a outra coisa é que ele não tem um outro concorrente aqui de Porto Velho, não tem. Porto Velho não tem mais um candidato a governador além do Wildon, não. para rachar os votos aqui. Não tem. Tem o Ricardo Frota agora, né? Mas não, Mas não racha, tá, não racha voto. não tá desse patamar. Samuel, aí, que a gente falou. que Também também não não tem, racha voto. Não racha voto. Aham. Aliás, desejo muito boa sorte aos 2. Eu acho que bom que o Samuel está saindo, que o Ricardo Frota está saindo, porque a gente não O pode... Ricardo vai ficar sair pelo Novo? Ricardo sai pelo PDT. Ah, é? É. Então, Ricardo então se filiou. Tá com... ele vai ser o candidato lá no PDT? Legal. Com a CIR, né? Se eu não me engano. Eu acho que é é. isso aí. Então, e outra coisa é o seguinte, bem avaliado em Porto Velho, ele foi buscar um vice aonde? No quintal do outro nome que poderia crescer muito, que é o do Fúria. Ele E pegou o Cirone. O Cirone, que é um uma nome figura... que não é só em Cacoal, não. O Cirone, ele está no 2º mandato, indo para o 3º, É isso né? mesmo? Ele tem esse negócio de emenda agora, ele tem entrada em todos os municípios ali, na 429, na região toda, e é tanto que eu conversei com o Wildon num dia depois que ele lançou, ele falou, não, eu vou me socorrer dos conhecimentos do Cirone para chegar onde eu não cheguei, onde eu não sou conhecido, e o Cirone conhece. Então, eu acho o seguinte, na minha avaliação, nós temos 3 nomes de pontas, esses 3 nomes que você citou aí, Marco Rogério, Fúria e o Wildon. Para mim, ou vai ficar o Wildon e o Marco Rogério, ou vai ficar o Wildon e o Fúria, dos 2 aí. Esses 3 aí, eu acho que os dois desses chegam no 2º turno. Eu acredito. A gente não pode esquecer que a votação aqui de Porto Velho é uma cidade muito difícil para votação proporcional, mas quando é a votação na majoritária não. Vota fechado. Ele vota fechado. E não tem outro candidato a governador aqui, além desses nomes que você falou aí, mas que não tem a expressão que poderia ameaçar ser um concorrente do Wildon. Pois é, porque o Marco Rogério é de Paraná, com Fúria em Cacoal. Aqui fica Porto Velho, que tem 25% do eleitorado, com o Wildon, e com Cirone Deiró, que está lá no quintal do Fúria. Divide bem, mas aí você tem, por exemplo, lá na nominata do Wildon, do União Brasil e do PP, você tem em Ji-Paraná um Gesualdo Pires. É verdade. Dando palanque, não, tem grandes puxadores de voto candidato federal. Então, eu acho que se você fizer uma análise dos nomes, das chapas ali, tudo certinho, eu acho, por exemplo, o Marco Rogério, por exemplo, ele não pôde escolher um candidato ao Senado dele de outro município, teve que ser do dele, porque já foi determinado lá. Então, sai ele, então. Ele está tentando um vice aqui em Porto Velho, que poderá ser o tio do Léo Moraes, né? Que o Léo, aliás, que foi também um ponto aí para mim nesse período aí de janela partidária e de pré-campanha, foi o Léo, né? Ele tomei 2 delegados logo de uma tacada só, né? Não, ele é ligeiro, ele conhece de parlamento e conhece de executivo. E botou os 2 para ficar aí brigando e tal, e disse, e um político forte, né? Um político forte.
Carlos, a gente está fechando o programa aqui. Eu queria primeiro lhe agradecer muito. Esse programa que eu tenho vontade de fazer aqui por várias vezes. Eu tenho vontade de fazer esse programa uma vez na semana, mas é muito difícil. Para mim e para você, logicamente. E a gente fazer essa resenha aqui, para nós, para mim e para você, para o seu público lá do Expressão Rondônia, o nosso aqui também, é realmente assim muito bom. Mais uma vez, te agradecer, falar do carinho que a gente tem um pelo outro, que eu sei disso. E vamos para frente. Hoje já é 10 de abril. Parabéns, Guajará-Mirim. Parabéns, Guajará-Mirim. 10 de abril. Por falar nisso, tá aí, numa das trocas do governador, veio o Massoud Badra, que não foi uma indicação, né? Não foi indicação política, mas teve apoio de duas instituições muito importantes aqui, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. E eu desejo ao Massoud, que não é professor, tal, não sei o quê, é gestor, que ele faça uma boa gestão. Muito boa sorte. Bem. Faça uma boa gestão aí à frente da Secretaria de Educação. Léo, quero agradecer a você mais uma vez, dizer que é sempre prazeroso vir aqui. A gente estava com um papo aqui de começar o programa, né? Bacana, o Roberto Sobrinho. Roberto Sobrinho apareceu aqui. E é sempre bom falar disso. Na verdade, esse é um exercício que a gente faz diariamente, né? A gente trabalha com jornalismo político desde os anos 80. Graças a Deus, a gente tem um bom cabedal aqui, um HD aqui com muita informação ainda, né? Pois é. Você viu aí. E você está bem tá bom de memória. Exatamente. E eu gosto de falar disso. Para mim é muito prazeroso vir aqui, Léo. Quero agradecer a você por essa oportunidade mais uma vez. O prazer é nosso. Dar as boas-vindas de volta aí. O prazer é meu, é do programa e é da casa. Você pode ter certeza disso. Muito obrigado. A gente está encerrando o programa de hoje, encerrando também a semana. Segunda-feira eu estou de volta aqui, ainda não sei como é que está a minha vida, porque depois que você sai e dá uma volta por aí, você volta meio avoado. Algumas coisas, eu tenho que organizar a minha vida a partir de agora, a partir de segunda-feira. Então, segunda-feira eu não sei exatamente o que vem aí, mas segunda-feira a gente vai ter um assunto, um tema, uma pessoa, enfim, alguma coisa que interessa aqui para nós. E esse ano é ano político, ano de você pensar muito bem o que é que você vai fazer com o seu voto. Pelo amor de Deus, se o seu voto for errado, o meu pode ser até certo, mas vai complicar o meu. Vai dar ruim. Então, por favor, vamos fazer o seguinte, vamos entender que nós precisamos mudar, porque o Brasil precisa mudar. E não é mudar pouco, não. Precisa mudar muito e para melhor. Isso aí. A gente só vai conseguir fazendo assim. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. E espero que você tenha um final de semana muito feliz. Pessoal que vai pra balada, pelo amor de Deus, cuidado com aquelas histórias de beber e dirigir. E segunda-feira a gente se encontra aqui para mais programa Léo Ladeira. Badale-se com moderação. Badale-se com moderação. Muito bom, muito bem lembrado. Feito? Fique na paz, fique com Deus. Deus abençoe vocês. Bota a cabeça aí agora no travesseiro e vai dormir. Você sabe que só pode conversar depois, ou só pode dormir depois de falar comigo, né? Então, tá na hora sim. Tchau, tchau. Boa noite.